No ano de 1857, dia 22 de fevereiro, nasce Robert Sefton Smith Powell. 4 anos mais tarde, Robert e sua família mudaram-se para Hyde Park Gate, número 9, ainda em Londres. Em 1869, por preferência da mãe, mudou o apelido Powell para Baden-Powell. Robert foi crescendo e ficando mais velho. Iniciou os estudos e, com 19 anos, em 1876, terminou os estudos na Cartucha e candidatou-se à Universidade de Oxford, não tendo sucesso nos exames de entrada. Nesse mesmo ano, fez as provas de admissão ao exército, ficando em segundo lugar em cavalaria e quarto lugar em infantaria. Foi colocado no 13º Regimento de Hussars, estacionado na Índia, com o posto de alferes. 2 anos mais tarde, em 1878, recebeu a sua primeira promoção, desta vez a tenente, após finalizar um curso de 8 meses e passar nos exames com a distinção de primeira classe, o que lhe valeu um avanço de 2 anos na sua carreira militar. Em dezembro do mesmo ano, abandonou a Índia com licença por doença durante 18 meses, regressando à Inglaterra. Mas esta licença não fez com que Robert ficasse parado. Então, em 79, tirou um curso de armas ligeiras na School of Mastery, localizada em Kent, para poder ser instrutor no seu regimento e, assim, obter um aumento no seu ordenado. A quando o fim da licença e finalização do curso, regressou ao seu regimento, o qual teria sido enviado para o Afeganistão. Um ano mais tarde, foi enviado para o Paquistão junto com o seu regimento, onde Robert se feriu acidentalmente na perna com um tiro de revólver durante a viagem. Ganhou em 1883 a Calder Cup, uma famosa competição de caça ao javali com lança. Foi promovido a capitão e, aos 26 anos, nomeado ajudante do regimento. Durante a estadia do Duque de Connaught, coadjuvou o coronel Baker Russell no comando de uma brigada de cavalaria. Teve a honra de ensinar ao Duque os primeiros passos na caça ao javali e foi nomeado temporariamente seu ajudante de campo. Publicou uma brochura militar intitulada On Vedette. 4 anos mais tarde, o comando do regimento foi transferido para Manchester e o esquadrão, comandado por Baden-Powell, foi colocado em Liverpool. Envolveu-se na organização de um grande torneio militar e foi dos primeiros oficiais britânicos a experimentar o uso de metralhadoras em unidades de cavalaria. A sua carreira militar continuou e BP foi realizando grandes feitos, como uma bem-sucedida perseguição a um líder zulu revoltoso, ter sido promovido a Major em comissão de serviço. Pediu a demissão dos cargos ocupados em Malta e regressou ao seu regimento, estacionado na Irlanda, retomando o comando do seu esquadrão. Em novembro, recebeu a ordem de embarque para Gana, às ordens de Sir Francis Scott. Recrutou e liderou um grupo de nativos para serem usados como batedores militares na expedição Ashanti. Pelos serviços prestados na expedição, recebeu uma medalha, a Estrela Ashanti, e foi promovido a tenente-coronel em comissão de serviço, isto em 1896. No mesmo ano, em maio, partiu para a África como chefe do Estado-Maior de Sir Frederick Carrington, na campanha militar contra a rebelião Matabele, e publicou o livro The Downfall of Prince, descrevendo as suas experiências na expedição Ashanti. Em 87, regressou à Irlanda com uma promoção a coronel em comissão de serviço e uma medalha, campanha Matabele. No mesmo ano, publicou o livro Matabele Campaign, descrevendo as suas experiências na campanha contra a rebelião Matabele. 2 anos mais tarde, em abril, participou num safari de caça-grossa no Nepal. Gozou uma licença de 2 meses na Caxemira entre agosto e setembro. Participou em manobras militares envolvendo 12 regimentos em Aligarh. Entre 1899 e 1900, Baden-Powell lançou o livro Aids to Scouting for NCOS and Men. Foi ainda destacado para ir à África defender Mafeking de uma possível guerra com os boers. Após um cerco de 217 dias, o cerco de Mafeking, a aldeia foi libertada pelos boers devido a um bom desempenho de BP na defesa desta aldeia. De regresso à Inglaterra, foi promovido a Major-General, tornando-se o mais novo de sempre do exército britânico. Em 1907, após passar à reserva, realizou o que se pode chamar de primeiro acampamento escotista, o acampamento experimental nas Ilhas Brownsea, de 1 a 9 de agosto. Aplicou o seu esquema para jovens, redigido em fevereiro e já pensado em 1906. O lançamento de um dos primeiros livros escotistas, Scouting for Boys, deu-se a 1 de maio de 1908. No ano seguinte, deu-se outro marco histórico na criação do escotismo. BP organizou o acampamento que ficou conhecido como Blue River Scout Camp, que iniciou o movimento de escoteiros marítimos. Posteriormente, fundou o guidismo, movimento irmão do escotismo, mas exclusivo para raparigas. A sua futura esposa viria a tornar-se líder mundial deste movimento em 1918. 2 anos depois, lançou o livro How Girls Can Help to Build Up an Empire para o guidismo e, com a coautoria da sua irmã, Agnes. Posteriormente, BP continuou a evolução do movimento escotista, criando, em 1916, uma secção para os mais novos, ao qual deu o nome de Lubitsch, após ter publicado 2 livros, Young Knights of the Empire e The Wolf Cub's Handbook.
Acompanhando o crescimento do escotismo no mundo, BP participou em 1920 no primeiro Jamboree Mundial em Londres. Posteriormente, foi eleito e aclamado, na última noite do Jamboree, o chefe mundial do escotismo. 4 anos depois, participou no Jamboree Imperial em Wembley, que, apesar de mobilizar muitos escoteiros do mundo, não era um acontecimento da história do escotismo. Nesse mesmo ano, deu-se o segundo Jamboree Mundial, na Dinamarca, em agosto, e contou com a participação de escoteiros de 14 países diferentes. Em 1929, voltou a participar num Jamboree, o terceiro, onde recebeu várias ofertas de todos os escoteiros do mundo, inclusive um carro, uma caravana e um retrato. Visitou também vários países, inclusive Portugal. Durante as viagens, recebeu várias medalhas. Em 1935, foi-lhe entregue a medalha de Lobo de Bronze pela Organização Mundial Escotista. A medalha de Lobo de Prata era uma condecoração máxima dos Estados Unidos, mas BP escolheu o bronze, metal inferior à prata, o que foi visto como um símbolo de humildade. Em 1937, no ano do seu 80º aniversário, participou no 5º Jamboree Mundial, o seu último. Também viajou para o Quênia, país para o qual se mudaria em 1938. Finalmente, após toda a sua longa e próspera vida, Baden-Powell despede-se do mundo terrestre, falecendo a 8 de janeiro de 1941 em Nyeri, Quênia, deixando um legado que perdura até aos dias de hoje e do qual somos gratos por fazer parte dele e celebrá-lo.